Verdade. Teve uma vez que mandou um print, fez para minha, recortou minha figurinha, que está lá no meu WhatsApp, e aí mandou. Se não for para aula, se não estiver presente na aula, é falta. E mandou a figurinha. Criar um meme Querido. famoso seu aqui, professor Abel. Aí, ó, Thiago falando, tá vendo? É Tiago disse o famoso quê? da região aqui, um meme. Queridos, boa noite, então. Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Gostaria, primeiramente, de abrir, né, a nossa Semana Acadêmica FUNAM, com o tema de hoje, que é o Direito Fundamental à Internet. E aí nós teremos aí um tempo de palestra em torno de 1 hora e 20. Nós teremos a distribuição do nosso tempo aí com o palestrante, o nosso querido convidado. Ele vai ter um tempo para conversar conosco aí, em torno de 45 minutos. Depois que o nosso palestrante conversar conosco, nós teremos aí a sessão das perguntas. Fiquem à vontade para me mandar as perguntas via chat. Eu vou passando aqui, separando, ver as que estão diferentes, né, que a gente pode estar passando para o nosso professor Abel, ok? Bom, primeiramente eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os meus queridos alunos, aos meus colegas professores, à nossa coordenadora, professora Vilmária, ao nosso diretor Ivonei, que já passou por aqui, e ao mesmo tempo aproveito para agradecer a tanto a professora Vilmária quanto o professor Ivonei pela oportunidade de estar aqui mediando esse bate-papo virtual com o professor Abel, que conheci recentemente, mas gostei demais. E acredito que vamos estreitar os nossos laços aí e teremos muitos encontros aí pela frente, virtuais e depois pessoais. Em Pirapora ou no Maranhão, não sei em que ponto, mas teremos, ok? E a partir deste contexto, essa contextualização extremamente atual e importante, estar aqui é maravilhoso. Somos Pirapora. Quem é Pirapora? Pirapora é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado aproximadamente a 340 quilômetros da cidade de Belo Horizonte. É o segundo maior polo industrial do norte de Minas Gerais. 33ª economia exportadora do estado. Segundo PIB norte mineiro. Possui cerca de 60 mil habitantes. É uma cidade, professor Abel, de muito calor humano, muita sensibilidade, muita cultura, uma cidade de gente guerreira, de gente que vence na vida, de gente que sabe o que quer. A FACFUNAM, Faculdade Educacional Alto Médio São Francisco, ela possui 4 cursos superiores. Ela está em Pirapora com o curso de Direito, Administração, Engenharia e Educação Física. À frente dos nossos trabalhos, nós temos o nosso grande diretor, Ivonei, e nossa coordenadora do curso de Direito, professora Vilmária, que tanto se desdobram para estar trazendo excelência para o nosso curso. A FACFUNAM, ela tem uma missão de oferecer serviços educacionais de excelência. Nós visamos a formação de cidadãos autônomos e conscientes, que possam ser empreendedores e agentes de transformação da realidade na qual nós estamos inseridos. Temos também a missão de torná-los protagonistas dessa formação, nessa formação de conhecimento, né, desses profissionais. E que eles sejam afinados com as exigências do mundo contemporâneo. E os valores que nós defendemos são cidadania, comprometimento, ética, transparência, educação holística, geração de resultados e responsabilidade socioambiental. É com imenso prazer que eu abro os trabalhos da noite, a partir do nosso convidado, professor Abel, em quem eu vou apresentar agora o currículo. Professor Abel, professor mestre
Abel Gabriel Gonçalves Júnior, doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, mestre em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande, especialista em Direito Constitucional pela Uniderp, advogado, professor de Direito da Faculdade de Educação Santa Terezinha, FEST e Faculdade de Imperatriz, FACIMP, professor substituto de Direito da Universidade Federal do Maranhão, no período de 2017 a 2019. Esse é o nosso palestrante da noite. Querido professor Abel, que está trazendo para a gente o direito fundamental à internet. E diante desse direito fundamental à internet que ele está nos trazendo, diante dessa proposta, a princípio, quando nós conversamos, eu fiquei imaginando muitas coisas. E passou um filme pela mente. Fiquei pensando, direito fundamental à internet. Será que o professor Abel vai falar das minorias? Comecei a pensar várias situações. E, de repente, me deu um estalo, eu pensei, não, o professor Abel não vai falar das minorias. Porque olha a necessidade da internet, o que está acontecendo conosco hoje. Será que foi necessário a gente viver um momento pandêmico para a gente entender que, de fato, a internet é um direito fundamental? E aí me deu um estalo. Eu fui para a internet, né? Eu fui para a internet buscar algumas respostas e fiquei impressionada. E aí, estar aqui, diante do professor Abel, e ele trazer essa ideia nova para a gente, e já provocando, pelo menos em mim, a priori, essa perspectiva, essa busca dessa curiosidade do aprender, eu falei, que coisa maravilhosa. Algo de muito bom vem por aí. Então, professor, na perspectiva do direito fundamental, onde a gente tem aí alguns traços, vamos dizer assim, que ele aponta para a gente, onde são todas as posições, aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, né, que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, formam um conteúdo com a fundamentalidade em sentido material, integrados ao contexto da Constituição, e a gente vê esses direitos fundamentais da internet, a gente entendeu perfeitamente que ele está agregado, e ele precisa, sim, ser agregado a essa construção material, né? E a Constituição precisa estar assentado na Constituição. Bom, provocativo, passo para o nosso querido professor Abel, a palavra da noite, para dar início aí aos trabalhos, para que a gente possa, de maneira extremamente democrática, estarmos aqui discutindo. Professor Abel, a noite é toda sua. Sinta-se à vontade. Então, vamos lá. Obrigado, professora Luciana. Boa noite, FUNAM. Boa noite, piraporenses. Acho que é isso, né? Acertei? Sim. Corrijam aí. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Acertou. Obrigado. Vamos aqui estabelecer logo a nossa forma de conversação para poder andar mais rápido e eu conseguir também ouvir vocês, as dúvidas. Não hesitem em digitar no bate-papo. Por favor, digitem no bate-papo. Teve uma dúvida, manda. Porque talvez a tua dúvida, naquele momento, eu já consigo dialogar com ela e a gente já consegue avançar. Se não estiver entendendo, também já coloca ali. A professora Luciana começou com uma provocação e tanta, né? Então, eu acho que só a provocação da professora Lu já seria suficiente, não precisaríamos abrir para dúvidas aqui. Mas vamos lá tentar responder essa provocação da professora Luciana, que foi uma professora que eu tive a oportunidade de conhecer ontem, e eu vi aí o quanto que é amada por vocês, e isso é muito bom, viu? Continue amando os professores de vocês. Então, meu povo, seguinte, a professora Vilmara me explicou um pouco sobre a proposta da semana, envolvia tecnologia, envolvia educação, e eu pensei em falar um pouco, conversar um pouco com vocês sobre entender a internet, entender o acesso à internet como direito fundamental. É possível? Tem base para isso? A nossa Constituição,
ela já ampara isso, ela já contempla? Existe algum projeto em tramitação que eu possa incorporar a palavrinha internet na Constituição? Porque se você lê os 250 artigos, e você não vai encontrar a palavrinha internet na Constituição, né? Então, o que é que nós temos aí acerca do tratamento dado ao acesso à internet? Tem como equiparar um patamar de direito fundamental? E que tipo de direito fundamental seria esse? Como se daria essa implementação? De quem seria essa responsabilidade? Então, nós vamos ter aqui uma oportunidade de fazer uma construção técnica, uma construção constitucional acerca do tema, e no final, eu vou convidar vocês para que nós possamos fazer algumas reflexões. A partir do ponto que eu entendo o direito à internet como direito fundamental, o que eu posso extrair disso? E, sobretudo, diante do que nós estamos vivendo. Em meio a uma pandemia que afeta o mundo inteiro, como entender a internet como direito fundamental? É importante? Como se dá esse desdobramento? Então, veja bem, vocês vão sair daqui, eu espero que sim, com duas frentes de informações aí. A primeira, um aspecto técnico, um aspecto constitucional, e a segunda frente, obviamente, são as reflexões que nós vamos traçar. Papel e caneta na mão. A aula é online, mas eu quero papel e caneta na mão. Meu povo, eu não vivo sem papel e caneta na mão, pelo amor de Deus. Papel e caneta e a Constituição, né? Já pega aí. Papel e caneta e a Constituição. Olha, aluno meu de Constitucional não assiste aula sem a Constituição. Eu fico na porta. A primeira aula ele entra, a partir da segunda, professor, eu fico na porta, igual o ensino fundamental e médio. Só entra se chegar com o livro. Né? Acho que é obrigação mínima você carregar esse livrinho aqui para o seu curso de Direito, para as suas aulas. Enfim. Bom, vamos lá. Seguindo. Primeiro ponto que eu quero que você anote aí, que é o meu primeiro ponto de fala. O que são direitos fundamentais? Né? O que são direitos fundamentais? Pode ser lápis também, está liberado. Professor, o Word está aberto, o aplicativo também. Olha, eu não gosto de aplicativo, eu gosto de livro físico. Né? Apesar de que está tudo virtual, mas eu gosto do livro ali, papel na mão. Mas vamos lá. O que são direitos fundamentais? Meu povo, nesse primeiro ponto aqui, a nossa reflexão, eu quero fazer ela a partir dos alunos de primeiro período a quarto período. Vamos tentar contemplar todo mundo aqui hoje. Então, veja bem, direitos fundamentais, eu diria que eles são estruturais para o Estado democrático. Não existe modelo de Estado democrático sem um rol de direitos fundamentais. É inconcebível. Eu não consigo imaginar um projeto de Estado democrático que nele não exista direitos fundamentais. E a história explica isso. Como que se dá a incorporação desses direitos fundamentais? Então, veja bem, o que é que eu estou querendo te dizer? Que toda Constituição, para que ela possa receber o nome legítimo de Constituição, ela tem que ter direitos fundamentais. Direitos fundamentais são direitos que marcam, que contemplam a estrutura de um Estado. Direitos fundamentais à vida. Direitos fundamentais à vida em sociedade, à vida em Estado. Obviamente que eu não estou falando aqui de todos os direitos, né? Estou falando especialmente daqueles que são fundamentais à existência do ser humano dentro de um modelo de Estado. Aí, minha gente, cada Estado vai adotar a sua estrutura de direitos fundamentais. O Brasil tem a sua, refletido em um modelo europeu, americano, porém também contempla muito do nosso espaço aqui na América do Sul. Os Estados Unidos, eles também têm os seus, a Europa também tem. Eu te digo, não existe Constituição sem direitos fundamentais. Um ponto interessante aqui sobre a ideia dos direitos fundamentais é que eles não surgiram de uma vez. Às vezes o aluno, ele tem aquela concepção, o estudante, né, de que nós acordamos um belo dia
e todos os direitos fundamentais estavam ali escritos. Não, pessoal. Os direitos fundamentais, eles foram surgindo aos poucos. Existe uma história da cronologia dos direitos fundamentais. E você já vai entender por que é importante saber que direitos fundamentais foram surgindo aos poucos. Veja bem, os direitos fundamentais, eles surgem conforme o momento histórico, social, cultural, econômico. Então, dentro da história, esses direitos foram sendo construídos aos poucos. Para lembrar melhor desse assunto, para quem já estudou, porque eu sei que aqui tem gente que já estudou, lembre-se das dimensões dos direitos fundamentais. E aí o Supremo, ele concorda mais ou menos em 5 dimensões. Direitos fundamentais de primeira dimensão, as liberdades individuais, minha casa, meu carro, meu terreno, meu voto, minha liberdade de locomoção, liberdades individuais. A segunda dimensão expressa direitos coletivos, né, ligados à igualdade. A terceira dimensão, fraternidade. A quarta, globalização. E a quinta, direito à paz. Veja, na história da humanidade, na história da formação dos estados, os direitos fundamentais foram surgindo aos poucos, refletindo o momento, refletindo o aspecto econômico, refletindo o aspecto social. Meu povo, aí eu tenho uma pergunta. Eu quero todo mundo respondendo no bate-papo. Se direitos fundamentais não surgiram de uma vez, eles foram surgindo aos poucos, significa dizer que existe hierarquia entre os direitos fundamentais? Sim ou não? Se eles não surgiram de uma vez, e eu estou te dizendo que foram surgindo aos poucos, alguns chegaram primeiro, né? Outros depois, e assim vai. Eu posso, então, falar em hierarquia? Nós teríamos direitos fundamentais mais importantes e outros não tão importantes assim? Posso falar? Não, não posso falar. Não posso falar em hierarquia. Porque olha a minha fala no início. O direito fundamental, ele surge para atender uma necessidade daquele momento histórico, econômico e social. As liberdades individuais representavam o primeiro momento. Não significa dizer que elas são mais importantes que, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação. E muito cuidado quando uma pessoa tentar criar uma hierarquia entre os direitos fundamentais. Muito cuidado com esse discurso. Porque ela vai querer que você escolha entre o direito fundamental X e o Y. Ela vai querer que você escolha entre 2 direitos fundamentais. E ela vai querer te induzir a uma escolha onde supostamente existe uma hierarquia. E eu te digo, não existe. Nós precisamos encontrar uma forma de congregar esses direitos fundamentais. Beleza, então, passando o tópico 1, falamos aí mais ou menos um pouco sobre o entendimento do que seriam direitos fundamentais. Vamos ao tópico 2. O que seria o tópico número 2? Anote. O acesso à internet é um direito fundamental? O acesso à internet é um direito fundamental? O que é que vocês acham? Me digam aí. Vocês consideram que sim? O acesso à internet é um direito fundamental? Acredito que sim, porque está na sua livre escolha, né? É um direito individual. Seria um direito individual, então? Que reflexo isso seria? É engraçado, vocês estão me respondendo em massa que sim, né? Muita gente aí, sim, 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 sim. Ah, o Anselmo botou um não ali. O Anselmo... Professor Abel. Diga. Hoje já existe até provas através de e-mails, de zap, de redes sociais. Se o senhor me ofender via rede social e eu fizer um print, eu tenho um documento palpável para lhe processar. Então, eu creio que é uma situação
de primeira linha, digamos assim. Então, olha lá. O que eu acho engraçado aqui nessa minha pergunta é que se eu tivesse tido esse encontro em dezembro de 2019, eu não sei se todos vocês me responderiam com tanta frequência assim. Dezembro de 2019. O que era dezembro de 2019? Volta no tempo. Aí eu sempre faço esse exercício, né? Te concentra aí, fecha o teu olho e volta em dezembro de 2019. O que era que você vivia em dezembro de 2019? Ah, professor, saudades, né? Aglomerações, churrascos, festas. Que saudades de dezembro de 2019. Ano de 2019, nunca te critiquei, né? Nunca te julguei. Nós falamos tão mal do ano de 2019, eis que vem 2020. Veja bem, por que eu estou te convidando para fazer esse raciocínio? Falar em direito à internet em dezembro de 2019 não tem o mesmo impacto que falar em junho de 2020. Olha o que eu estou tentando te desenhar aqui. Eu estou querendo desenhar para ti o seguinte cenário. Em junho de 2020, o direito à internet, o direito de acesso à internet, ele se apresenta em uma lógica de direito fundamental bem mais forte do que em dezembro de 2019. Volta para a minha fala inicial na aula de hoje. Direitos fundamentais, eles representam uma ordem cronológica. Direitos fundamentais, eles expressam uma necessidade da época, da história econômica social. Então, aos poucos, na formação do Estado, o direito à internet, ele vem ganhando mais força, o acesso à internet, para finalmente ser reconhecido como um direito fundamental. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu quero desenhar para você. Reconhecer a internet como direito fundamental vai muito além de uma mera positivação no texto da norma. Isso diz respeito ao que nós estamos vivendo. Isso diz respeito às relações, como elas se dão no atual momento. Imagina que loucura seria essa minha aula aqui em 1990. Como que eu iria ter o embasamento de abrir uma aula dessa e dizer que a internet é direito fundamental? Certamente eles iriam me chamar de louco, né? Agora, em junho de 2020, eu consigo abrir essa aula e consigo te convidar à discussão de que a internet pode sim ser, ou se já não é, reconhecida como um direito fundamental. Por quê, professor? Eu já te disse, expressa muito do que estamos vivendo. É correspondente à realidade que nós estamos atravessando. Internet é uma questão econômica, internet é uma questão social, o acesso à internet é uma questão que desencadeia o exercício, inclusive, de muitos outros direitos fundamentais. Como muito bem já foi colocado hoje aqui, a questão da educação. Aí nós vamos já debater essa questão da educação. Então vamos lá. O primeiro raciocínio que eu construí com você foi sobre esse aspecto do olhar em volta. Mas, professor, tecnicamente, eu, um jurista, caso eu precise fazer uma sustentação, um parecer, emitir um parecer, uma posição, como eu poderia fundamentar a internet como direito fundamental? Artigo 5º, vá lá, abra aí comigo, pegue sua Constituição, artigo 5º. Ah, professor, eu não tenho Constituição, tenho que comprar. Tá bom? Não existe aluno de direito que não tem uma Constituição. Vá lá no artigo 5º, lá no finalzinho, parágrafo 2º. Vamos tentar construir um raciocínio aqui. Artigo 5º, parágrafo 2º. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º. Lá no finalzinho, tá, gente? Folheia tudo aí, passando pelos incisos, e chega lá no parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que é isto daqui? Meu povo, direitos fundamentais, o rol não é taxativo. O rol de direitos fundamentais não é um rol taxativo. Nós temos direitos fundamentais expressos. O que é um direito fundamental expresso? Está aqui, ó, escrito. Eu consigo ler. Está expresso. E nós temos os direitos fundamentais implícitos. José Afonso da Silva também fala disso. Então, o que seria um direito fundamental implícito? É um desdobramento do que tem na Constituição. Direito fundamental implícito é um desdobramento dos direitos e princípios fundamentais que tem na Constituição. Então, pera lá. Quer dizer que eu já posso fundamentar na Constituição de que a internet é um direito fundamental? Sim. Artigo 5º, parágrafo 2º. Professor, e onde mora o desdobramento aqui do entender implícito? Meu povo, grande parte das relações de trabalho hoje dependem do acesso à internet. Trabalho, direito fundamental. Grande parte, ou praticamente em sua totalidade, a forma de ensino no Brasil neste momento e anterior a este momento depende do acesso à internet. Calma que não acabou. Sistemas públicos de segurança em todo o país, em esfera municipal, estadual e federal, eles dependem do acesso à internet. Usar serviços, inclusive serviços públicos, como, por exemplo, conseguir cadastrar o auxílio emergencial dos R$600. Ter acesso a um benefício depende de acesso à internet. Se isso não é um desdobramento implícito da Constituição, eu não sei mais o que é. Ou então não estou mais servindo para entender isso aqui. Então, veja bem, eu apresento para vocês uma defesa de que direito fundamental, o direito de acesso à internet é um direito fundamental a partir do entendimento de que ele seria um direito fundamental implícito. Esse é o primeiro ponto. Ao meu ver, eu já estaria satisfeito. Eu acredito que já cabe ao Estado hoje adotar políticas, legislações, e ele vem adotando, no sentido de conseguir ir consagrando e efetivando este direito de acesso à internet como direito fundamental. Entretanto, vocês sabem que o brasileiro gosta é do que está escrito, né? Né, professora? O aluno chega assim, professor, me mostra onde é que está escrito. Verdade. Se não está escrito, não vale. Aí, como nós sabemos que o brasileiro gosta do que está escrito, por que nós sabemos disso? Minha gente, a nossa Constituição é a terceira maior Constituição do mundo. Não sei se vocês sabiam dessa informação, a terceira maior do mundo. Me diga se o povo aqui não gosta do que está escrito. Não gosta muito de ler, mas gosta do que está escrito, né? É a terceira maior do mundo, tem 250 artigos e totaliza 106 emendas reformadoras. É gigante. Então, em razão disso, hoje em razão disso, dessa lógica do brasileiro, né, do que está escrito, hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de emenda à Constituição, mais uma PEC da vida, né, que é um processo legislativo um pouco lento para tentar mudar o texto da Constituição e incorporar o acesso à internet como direito fundamental. Já temos um projeto em tramitação e eu acredito que, quando ele for votado, ele será aprovado. Eu não tenho muitas dúvidas sobre isso. Professor, então, pois bem, quer dizer que nós estamos caminhando para talvez incluir a palavrinha internet na nossa Constituição. Sim, estamos caminhando, tem um projeto nesse sentido e é inovador, né, gente? Você incluir a palavrinha internet ali em um texto de 88. Então, assim, isso mostra o cenário de mudança social e o direito ele tem que acompanhar. Penso eu que
esse projeto de emenda vai passar, vai ser aprovado. Bom, e se for aprovado e está ali escrito na Constituição, o que é que muda no jogo? Nós teremos um direito fundamental expresso, mais um expresso, e penso eu que o Congresso Nacional vai incorporar isso no artigo 6º. Olha lá, no artigo 6º. Professor, por que artigo 6º? Está ali, porque é o artigo 6º da Constituição que aborda os direitos fundamentais sociais. O que seria aqui um direito fundamental social, né? Direito fundamental social são aqueles direitos que é direito de todos e exige um dever de cumprimento por parte do Estado. Deixa eu te dar um exemplo muito bom. Saúde. Olha lá o que nós estamos vivendo. Saúde é um direito fundamental social. Direito de todos, dever do Estado. E isso implica em um modelo de Brasil, nós adotamos na criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que visa dar acesso ao direito à saúde. Então, se hoje esse projeto de emenda for aprovado, eu creio que a palavrinha internet ela vai ser inserida aí no comando, no caput, na cabeça do artigo de número 6 da Constituição como direito social. Ah, professor, então quer dizer que se essa PEC passar, o Estado tem que dar internet para todo mundo? Não, gente. Não é exatamente assim, nessa medida. Não é que o Estado vai dar internet grátis para todo mundo, até porque nada é grátis. Para começo de história, o Estado não dá nada para a gente. Muito pelo contrário. Ele faz administrar mal o nosso dinheiro que nós pagamos por meio de contribuições, tributos, impostos que são as espécies, taxas e por aí vai. Então, na verdade, caberia ao Estado encontrar um modelo para gerir o acesso à internet no Brasil, no qual ele conseguisse dar maior cobertura à população, né? Então, avançando, eu posso afirmar categoricamente que eu já reconheço a internet como um direito fundamental. Essa tese não é minha exclusiva, tá? Se você jogar na internet, você encontra muitos artigos, muitas pesquisas que já conseguem aí levantar teses e sustentar que a internet já é um direito fundamental. Professor, na prática, eu vou advogar, né? E aí, eu posso entrar com uma demanda cobrando do Estado o acesso à internet daquele aluno de escola pública, baixa renda, que não tem condição de ter um sinal em casa? Minha gente, a discussão é longa, mas eu penso que o caminho vai seguindo por aí, né? Os desdobramentos deste direito fundamental, eles são imensos. Terceira pergunta, deixa eu correr, porque eu acho que eu já estou extrapolando meu tema. É meu tempo. Quarta pergunta. A terceira era da PEC, tá bom? Para quem não anotou, a terceira pergunta era sobre o projeto. Sim, já existe um projeto. A quarta pergunta que eu coloquei já chama mais para o contexto atual, né? Como que ficam os dados da população brasileira de acesso à internet? Pessoal, dados consolidados, eu consegui localizar até o ano de 2018. Dados certificados ali, bonitinho. E no ano de 2018, nós apresentávamos ali, de acesso à internet por parte da população, um total no Brasil próximo de 70%. No Brasil, praticamente 70% da população teria cobertura de acesso, né, teria acesso à internet. Porém, esse é o dado global. Quando eu vou para as regiões, não é tão legal assim. Exemplo, a região norte contaria com acesso à internet de 60%. A norte. A nordeste, aqui, ó, a nordeste, 58%. Menor que a região norte. Centro-oeste, 76%. Sudeste, 76%. E sul, 73%. Isso são dados consolidados. Então, desse ponto, professora Luciana, a gente já consegue revelar uma faceta do acesso à internet. Uma das faces.
é desigual. O acesso à internet, ele é desigual. Antes mesmo da pandemia, isso lá em 2018. Desigual em que medida, professor? Olha, eu tenho regiões que conseguiram maior acesso e eu tenho regiões que não conseguiram tanto acesso. Então, a expectativa é que hoje o Brasil tem uma população entre 80% e 80% hoje. Uma população de 80% de pessoas com acesso à internet. Pessoal, mas deixa eu fazer uma crítica aqui. O dado fala que 80% da população tem acesso à internet. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é a qualidade desse acesso à internet? Vocês, alunos aí, ó, tem 154 pessoas aqui. Muitos talvez não estão aqui porque não têm acesso, de repente. Qual é a qualidade desse acesso? Rapaz, tem gente, professor, que tem em casa um link dedicado, né? Só dele. E tem gente que não tem nada, ou quando tem muito, é alguma coisa ali no celular. Então, vamos lá. Não adianta eu falar que 80% da população tem acesso à internet se eu não discutir qual é a qualidade desse acesso à internet. Vamos fazer um raciocínio em volta de outro direito social. Não adianta eu falar que a saúde tem cobertura em X municípios brasileiros se eu não discutir qual é a cobertura do serviço de saúde. Não adianta falar que tem saúde em X municípios se tem município que não tem nem médico. Esquece a saúde e vem para o direito à internet. Não adianta eu falar em 80% de pessoas com acesso à internet se eu não sei qual é a qualidade desse acesso. Aí vem o último ponto da minha fala, que exatamente revela um pouco sobre isso. É o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia e o acesso à internet, ponto de número 5. O estado de calamidade pública, decorrente da pandemia e o acesso à internet. Vamos aqui recordar. Eu acho que eu ainda tenho tempo. Acho que ainda tem um tempinho aí. Vamos aqui recordar um pouco. Veja bem. Professor. Tranquilo, né? Primeiro, o que é o estado de calamidade pública, pessoal? Todo mundo aí, tá? Do primeiro ao quarto. Tem aluno do primeiro que fala o seguinte: eu não quero saber disso não, porque essa matéria eu só vou ter no terceiro. Ih, gente, isso me dá uma raiva, né? Assim, olha, cria um ranço instaurado desse aluno. Não tem isso não, presta atenção. O que seria o estado de calamidade pública? É o que nós estamos vivendo. Antes de tudo isso, nós estávamos vivendo um estado de normalidade. Né? Um estado de normalidade. Fora do estado de normalidade, existem 4 estados. O de emergência. No estado de emergência, eu tenho ameaça de dano. É o primeiro estado. Estado de emergência. É uma ameaça de dano. Quando eu tenho dano efetivo, eu chamo em estado de calamidade pública. É o que nós estamos vivendo. Danos efetivos aos serviços de saúde. Agora, se não resolve o estado de calamidade, meu povo, eu vou para outros estados que não são tão agradáveis, que é o estado de defesa. Vamos todo mundo bater na madeira aí, cruzar o dedo e torcer para não chegar nisso. Que é um estado em que eu tenho muitas restrições. E o estado de sítio, que esse aí é terrível, é comparado ao estado de guerra. Então, o que é que nós vivemos hoje? Um estado de calamidade pública. Professor, onde nasce esse estado? Especialmente a partir dos danos aos serviços de saúde. Juridicamente, pessoal, o estado de calamidade pública, ele é reconhecido pelo decreto de número 6. Decreto legislativo número 6. Se não me falha a memória, esse decreto é do dia 20 de março de 2020. Foi um decreto que reconheceu o estado de calamidade pública. Bom, o que é que nós temos agora? Esse caos que o nosso país atravessa, obviamente, o mundo inteiro atravessa. Muitas restrições a direitos fundamentais, restrições à própria liberdade de locomoção, acesso a serviços, também sofreram muitas restrições. Mas eu quero te convidar a pensar somente agora no acesso ao serviço
de educação. Estado de calamidade pública e o ensino no Brasil. A educação no Brasil. Esse é o ponto. Porque o estado de calamidade pública, pessoal, ele não provoca só efeitos no aspecto sanitário. Ele está gerando impactos, reflexos em muitos outros cenários. Aí eu quero levar agora teu pensamento lá para a educação. O que foi que aconteceu com a educação no Brasil diante do estado de calamidade pública? Aulas interrompidas em praticamente 100% do território nacional, em todos os seus níveis. Governadores e prefeitos determinaram a suspensão das aulas presenciais. Eu estou em casa desde o dia 17 de março de 2020, em razão dos decretos dos governadores. Mas a educação não podia parar, ela precisa continuar. Eis que vem ali o governo federal e autoriza as instituições a oferecerem o serviço de educação por meio de plataformas digitais, online, como está acontecendo aqui neste exato momento. Beleza? Professor, mas para chegar nisso aqui, o senhor está esquecendo de uma coisa. Eu tenho que ter acesso à internet. Como falar em acesso à educação? Como falar no direito fundamental à educação sem passar pelo direito de acesso à internet? Não tem como. E esse cenário ele é mais desigual, ele mostra-se mais desigual no ensino público, especialmente nos níveis iniciais, fundamental e médio. E até em muitas instituições públicas do país de nível superior e pós-graduação. Porém, ele é marcante no que diz respeito ao nível fundamental e ao nível médio. O que é que nós estamos atravessando? Gente, a pandemia, eu estava falando com a professora Luciana ontem, né? Ela revela, ela tem batido na nossa cara, assim, de tantas formas, né? Ela entrega ela tem exibido tanta coisa que a gente se negava a observar. O que é que ela exibe claramente, assim, na nossa cara, assim, bem claro? Ela mostra o quanto é desigual o acesso ao ensino de alunos de escolas públicas versus alunos de instituições privadas. Ela mostra que muitas instituições privadas conseguiram continuar com seu ensino, muitos alunos conseguiram continuar, só que ela revela o quanto é crítico o cenário dentro das escolas públicas, de nível fundamental e de nível médio. E aí vem o Enem, né? A prorrogação da prova do Enem, em razão disso, é um disparate pensar na aplicação de uma prova se eu não tive um preparo minimamente igual entre os concorrentes nos meses que antecedem essa prova. Hoje o governo já sinaliza no sentido de que o Enem de 2020 ele vai ser suspenso. Me parece que mais cedo eu entrei no Twitter e eu vi uma publicação nesse sentido. Então, vamos lá. Onde é que entra aqui o direito de acesso à internet? Minha gente, é nesse momento que ele se mostra como direito fundamental social. Porque um direito fundamental social, ele visa diminuir as desigualdades sociais. Esse é o objetivo. O direito fundamental social, ele visa diminuir a desigualdade material, a desigualdade real. Eu falo para os meus alunos que a desigualdade real, professor, é aquela que você abre a janela e vê o que tem lá fora. É um carro que custa 500 mil e o cara passando de bicicleta, às vezes. É uma casa que custa milhões e uma pessoa dormindo na calçada daquela casa. Então, quando você abre a janela, que você enxerga o mundo lá fora, aquilo ali é a desigualdade material. A crise sanitária vem e mostra que, na verdade, a população brasileira ela não tem bons níveis de qualidade de acesso à internet. E isso desencadeia aí várias consequências que especialmente têm refletido aqui no nosso espaço relacionado ao direito à educação. O que é que esse momento vai proporcionar? O que é que esse momento vai trazer de lição e de reflexão? Certamente, muitos direitos eles serão observados agora a partir de outros pontos. E eu te digo, o direito de acesso à internet, ele vai se mostrar a partir de outros pontos em razão da crise sanitária, de tudo que nós estamos passando.
Aí, saindo aqui do aspecto educacional, já vou finalizar, né? Já vi que eu passei ali do meu tempo. Saindo um pouquinho aqui do aspecto do direito à educação e voltando um pouquinho para vocês, levando isso para vocês no nível superior, a gente mostra o quanto que o acesso à internet ele tem sido fundamental nas relações de trabalho, como ele tem se mostrado fundamental para a própria economia do país. Então, vamos lá. A reflexão que eu quero fazer com você agora, isso é mais para você. Esse momento ele é muito difícil. O momento da pandemia é muito difícil. Certamente, muitas pessoas que estão assistindo essa aula já foram contaminados, ou, se não, tiveram amigos ou um parente próximo, ou talvez alguém já teve aqui a dor de repente, perder alguém em razão disso. É um momento muito difícil. Só que, assim, a ideia é cuidar da saúde mental no primeiro plano, para que você consiga observar o que está acontecendo. Então, o que é que você, enquanto estudante, vivendo esse momento, pode observar? Meu povo, imagina, reflete aqui comigo. Você queria estar atravessando uma pandemia de tudo novo, ainda no patamar de estudante, aquele que está aprendendo e pode errar, ou no patamar meu e da professora Luciana? Pensa. Você queria estar atravessando esse momento na condição de quem pode errar, de um aprendiz, ou no patamar de um profissional que esse aí já não tem mais muita chance, não? O que é que eu estou querendo te dizer com muita sinceridade? Se eu estou aqui, é porque eu consegui sobreviver ao que está passando e entender o quanto é importante olhar a internet diferente, o acesso à internet. E se a professora Luciana está aqui, não é por misericórdia. Ela está aqui porque ela mostrou que ela é uma profissional que conseguiu sobreviver ao momento. Então, o mercado é isso, o mercado é muito cruel. Eu peço que vocês aproveitem esse momento da vida de vocês, tem aluno aqui de primeiro a quarto, e crie uma trajetória, construa uma trajetória, especialmente olhando as novas formas de trabalho, sobretudo a partir da internet. Aí tem uma dica que eu sempre falo com os meus alunos, que é o seguinte, antes, a nossa plataforma de contato era muito boca a boca, né? Ali o que era falado, enfim, a indicação. Hoje os elos têm se estabelecido muito por meio das redes, né? Então usa as tuas redes, as tuas formas de comunicação, se comunique como uma pessoa da área jurídica. Ali você já está se mostrando como um profissional, um estudante, e você, de maneira indireta, começa a construir até uma rede de trabalho. Então, assim, não sintam esse momento só pelo peso, porque realmente é muito pesado esse momento. Mas cuida da saúde mental, dá uma respirada e começa a refletir as consequências que nós teremos a partir do momento em que eu tiver consolidado o acesso à internet como direito fundamental. Certamente, as nossas relações já não são mais as mesmas e certamente ali nesse momento, se essa PEC for aprovada e o que vai acontecer pós-pandemia, muita coisa vai mudar. Iremos viver um novo normal. Vai parecer estranho, mas logo, logo todo mundo vai estar adaptado. Bom, eu acho que é isso. Tenho alguns comentários aqui. Estou aberto para as perguntas. Pode ser por áudio, pode ser por comentário. E a minha ideia era conseguir trazer para vocês 2 pontos da discussão, né? Um aspecto mais técnico, para você ter um embasamento, e no segundo momento, uma reflexão, principalmente em torno do que nós estamos vivendo relacionado aí ao acesso à internet. Muito obrigado. Professora Lu. Professor Abel, nós é que agradecemos imensamente. Vamos lá. Há várias perguntas aqui que a gente tem. Eu queria fazer uma ponderação, e a partir dessa ponderação, trazer uma colocação de uma aluna. A aluna Euciene, 4º período. Ela trouxe aqui à baila algo que dentro da mesma proporcionalidade do que eu iria te colocar aqui, a questão da ONU. Em 2011, a ONU falou algo sobre... Ela bloqueou a França e outros países, ela queria fazer um bloqueio da internet por conta de situações voltadas à política. E aí,
a ONU trouxe, naquela mesma época, uma nota, né, vamos dizer assim, falando que ela não era favorável a que se fechasse a internet, porque a internet ela é extremamente necessária para a comunicação. E aí a Eugênia colocou aqui, a ONU ressaltou que o acesso à informação na internet facilita vastas oportunidades, como a educação acessível e inclusão. Certamente essa fala de Eugênia, ela pode até comentar aqui conosco, abrir o microfone e comentar, ela diz respeito ao momento atual, porque a ONU também se pronunciou em relação a isso agora. Então, essa discussão que nós estamos tendo, ela é extremamente provocativa pelo momento que nós estamos passando, porque ela já vinha em tempos atrás, mas ela ganhou uma força, vamos dizer assim, neste momento onde nós entendemos, nós não só sentimos, mas nós entendemos a necessidade real da internet nas nossas vidas. E não só na parte de educação. A gente tem a parte de economia, teletrabalho, área hospitalar. Nós temos vastas, né? São as áreas em que a internet se faz presente e necessária. E aí, diante dessa colocação, eu queria os seus comentários a partir dessa ponderação daí, a ONU, enquanto uma instituição que abarca a maioria dos países, né, que estão ali juntos a ela, é extremamente importante que ela tome esse partido, essa possibilidade, de ter a internet, de entender a internet como um direito fundamental. Professora, é interessante que a ONU ela já conecta a fala dela relacionada ao direito de acesso à informação, né? Como que se dá isso? Veja bem, a informação, o direito de informação, pessoal, que está na Constituição, ele tem 3 desdobramentos. É o direito de informar, eu estou aqui informando, eu estou exercendo meu direito de informação. É o direito de se informar, que é quando eu vou buscar a informação, e é o direito de ser informado, né? Então, nós teríamos aí 3 desdobramentos do direito à informação. Então, pensa comigo, galera aí. Veja bem, se a informação ela está migrando para as mídias sociais, ela está migrando para o campo digital, e para chegar à informação eu preciso ter internet, e informação é direito fundamental, e a gente tem que ter internet. Então não dá para falar em um modelo de Estado que celebra o direito à informação, isso na concepção da ONU, se esse Estado não facilita, se esse Estado não dá acesso à internet. Então, antes a informação, ela chegava em um telejornal, por exemplo, né? Ou chegava em uma aula presencial. Aí não tem mais o telejornal, ou se tem em menor proporção, e não tem mais a aula presencial. Mas eu preciso conseguir chegar na informação. Mas para chegar na informação tem que ter internet. É nesse momento que a ONU faz uma fala muito acertada no que diz respeito a isso, de conseguir, né, dar oportunidade de acesso à internet para toda a população, para que ela consiga desfrutar e usufruir de outros direitos que já vêm consagrados há muito tempo. E que agora eles encontraram aí esse caminho digital, essa nova forma de se apresentar. Ok, prof. Algum aluno queira fazer perguntas, esteja à vontade. Boa noite. Está escutando? Tiago, né, Tiago? Boa noite, Tiago. Boa noite, doutor Abel. Prazer. Agradeço pela explicação, pela explanação. Doutor, eu gosto bastante da área digital. Na verdade, venho desse setor do mercado. E, assim, eu vi vários comentários dos colegas aí fazendo uma reflexão a respeito do acesso. Como pode se tornar um direito fundamental, sendo que nem todos têm acesso. A questão da educação. Quem tem dinheiro para pagar pelo acesso, pela internet de melhor qualidade, ou pessoas de instituições privadas têm esse direito garantido, instituições públicas não.
Mas eu entendo esse rol aí exemplificativo que você falou dos direitos fundamentais, a gente tem que, eu entendo ele como um ideal. Todos os direitos fundamentais são ideais, porque o dado que o senhor trouxe mesmo aí, de 60% em média da população brasileira tem acesso à internet. Isso daí, e é porque o Brasil ainda está à frente do restante do mundo. Tem um dado aqui que, em média, 3,2 bilhões da população mundial hoje tem acesso à internet, versus 5 bilhões que não têm esse acesso. Então, você tem países aí como, e sem contar países aí como Cuba, China, Irã, Coreia do Norte, onde fazem esse controle do acesso à internet. E aí o povo fica, mas não é um direito fundamental, ninguém tem acesso. Às vezes, aí vou linkar a palestra de hoje com a palestra de ontem, a questão dos multiversos. É a gente viver um multiverso paradoxal que a gente não entende. A gente entende o nosso mundo, a gente tem essa realidade. Eu estou assistindo, nós todos aqui, 156 alunos conectados agora, estamos assistindo essa palestra. O senhor está em um outro estado, numa distância tremenda aqui de Minas Gerais, mas você pega aí, será que aí, vamos lá para o artigo 6º. Tiago, nós não estamos te ouvindo. mas eu consegui entender um pouco da fala dele, inclusive nós temos posição, nós temos alguns julgados, nós temos algumas coisas nesse sentido. Deixa eu conectar meu computador aqui. Nós temos algumas posições que eu consigo te responder, Tiago, em torno desse teu questionamento, que é um questionamento muito relevante. Então, vamos lá. Quando nós falamos em direitos sociais, esses direitos sociais, eles demandam um investimento. Eu, particularmente, não chamo de custo. Eu não acredito que o dinheiro que é destinado à educação, ele é um custo. Eu chamo de investimento. O dinheiro dedicado à segurança não seria custo, eu chamo de investimento. Então, obviamente, nós não podemos viver num mundo aí, um surreal, né? Num mundo de um paraíso, enfim, não tem como imaginar que o Estado vai conseguir, por exemplo, ofertar um médico para cada cidadão brasileiro, um hospital altamente completo em cada município. Nós sabemos que não, porque esbarra diretamente, em especial, na questão econômica. Então, obviamente, isso não vai ser possível se concretizar. É nesse ponto que entra uma posição chamada de reserva do possível. Princípio da reserva do possível, que vocês vão ter oportunidade de discutir muito ao longo do curso. O Estado, gente, ele se abraça com a reserva do possível no seguinte sentido. Ele diz, olha, eu não tenho condições de conseguir ofertar saúde para todo mundo. Eu não tenho condições de dar um acesso de qualidade de internet para todo mundo. Né? Ele chama isso de reserva do possível. Aí tudo bem, ok, e sim, realmente precisamos fazer uma interpretação completa e não isolada de um ponto. Agora, o que eu não posso admitir é quando o Estado ele não aplica minimamente aquele direito fundamental, aquele direito social. Isso seria inadmissível. Não é alegando reserva do possível o custo que eu vou deixar de oferecer aquele serviço. Então, tudo isso demanda um estudo econômico muito grande para tentar entender se a falta de acesso à internet no Brasil, um acesso de qualidade, é realmente por questões logística, realmente não tem como, ou falta esforço político. Como é que eu falo falta esforço político? Meu povo, nós somos do direito, né? Nós estamos aqui discutindo norma, como escrever, como colocar isso na Constituição. Só que quem coloca na prática esse negócio é o esforço político. E aqui, especialmente, eu tenho chamado a atenção para o protagonismo do Poder Executivo. Cabe ao Poder Executivo encontrar uma forma, tá bom? De conseguir implementar aquele serviço, de conseguir levar aquele serviço. E, obviamente, também cabe ao Executivo apresentar as justificativas pelas quais
ele talvez não conseguiu levar 100% de acesso à internet, né? Então, aí vai demandar toda uma logística a partir de regras de competência. Eu penso que, inclusive, se a internet entrasse ali na Constituição, ela seria um tema de competência comum. O que é um tema de competência comum? Penso eu que ela seria competência dos municípios, estados e da União, né? Então, caberia ao Poder Executivo de cada município, de cada estado e, obviamente, ao Executivo Federal, um projeto, um programa de estruturação do acesso à internet no Brasil. Eu volto a dizer também aqui, não é internet de graça, né? Não é, ou gratuita, enfim. Não é que o Estado vai colocar um roteador dentro de cada casa, um modem, mas é que o Estado vai intervir. Intervir no sentido de conseguir criar uma dinâmica de expansão melhor do acesso à internet. Como que ele pode fazer isso? Olha, ele pode, por exemplo, baratear os custos dos setores que trabalham com implementação das redes de acesso à internet. Ele pode fazer uma mudança na tributação, ele pode fazer parcerias. Enfim, ele vai encontrar, o Estado executivo aqui, ele vai encontrar caminhos para conseguir ir ali dando acesso ao serviço de internet. Seria mais ou menos esse desdobramento da fala do Tiago. Alguém mais? Bom, Selmo, né, Selmo? boa noite, Abel. Boa noite, colegas. É só para fazer uma justificativa, quando eu disse não, quando você fez a pergunta se a internet, sobre direitos fundamentais da internet, eu disse não oficialmente, claro, né? A gente sabe da importância da internet, né? Hoje, né, como uma ferramenta, inclusive de trabalho. Nós tivemos aí recentemente um presidente eleito usando essa ferramenta, né, tão importante. Era só para colocar isso aí, agradecer, parabenizar, aproveitar a oportunidade, a gente está aí no final, agradecer a você. Parabéns pela palestra. Obrigado. Anselmo, essa sua fala é muito boa, ainda bem que você falou, porque eu estava esquecendo de colocar um ponto aqui. Realmente, nós tivemos um presidente que ele foi eleito usando muito da internet, né, das redes sociais. Ele tem muitos seguidores, ele tem uma plataforma muito ampla no Instagram, uma plataforma muito ampla no Facebook, no Twitter. Ele comunica muito pelo Twitter, seguindo um pouco do modelo do presidente americano. Então, a chapa ali, né, a dupla ali do presidente, do seu vice, todo mundo que integrou, eles fizeram um projeto de campanha muito interessante. E, Anselmo, eu te digo, um outro reflexo que eu convido todos a fazerem: eleições municipais 2020. É a internet quem vai decidir. Em qual sentido que será a internet que vai decidir? Os debates vão acontecer pela internet. A campanha vai acontecer dentro da internet. Então, a atuação na internet, nas mídias sociais, será decisivo nas eleições de 2020. Nós iremos sair, pessoal, vocês não têm noção da modificação que vai ser a eleição no Brasil pós-2020. Nunca mais teremos uma eleição no formato antigo, de convencimento do povo. Então, aquele político, coitado, né? Coitado, não sei, coitado, gente, eu não gosto de chamar político de coitado. Mas aquele político que ele não tinha uma atuação nas redes sociais, que de repente ele era do corpo a corpo, né? Ele era de porta em porta, ele era na rua. Esse cara, essa mulher, eles vão ter que conseguir entrar nisso aqui. Então, o cenário de eleição no Brasil nunca mais será o mesmo, penso eu. Pós-2020, irá mudar muita coisa e a internet vai decidir esse resultado. Aí vem outra reflexão. Todas as pessoas têm acesso à internet para conseguir conhecer esses projetos políticos? Todas as pessoas vão conseguir ter acesso ao candidato Amarildo, né? Ao candidato Anselmo, ao candidato Tiago, para conseguir conhecer o projeto político de Anselmo, Tiago e Amarildo? Como que vai funcionar o voto dessa pessoa?
Gente, tudo está esbarrando aí, no final das contas, no acesso à internet. Se eleito for, vou dar um celular para cada um. Olha lá, já tem proposta. Isso é promessa de... Isso é promessa de político mesmo. Já tem promessa de campanha. Tá vendo? Marcelo, mas o celular sem o acesso à internet também não resolve. Ah, Você pega, pela fala do Abel ali, um país onde privatizar as teles com o intuito de provocar uma competição para que a qualidade do serviço fosse melhorada, e aí os políticos se aglomeram no intuito de comprar apoio, de ganhar recursos advindo de doações, e nessa brincadeira são gerados milhões em multas às teles, às empresas, por má prestação de serviço. E aí, em vez do governo cobrar as multas, aí querem doar toda a infraestrutura para as empresas, deixa de ser um país sério. professor Abel, eu vou fazer uma colocação e, na sequência, Juliana vai fazer uma colocação também, ok? Eu ia falar que a Ju pediu para falar. Quando você traz para a gente aqui a discussão sobre o mínimo existencial, sobre a reserva do possível, me preocupa com o custo dessa reserva, porque a conta vai chegar. O Estado, ele não produz nada. O Estado, ele recebe e ele cobra. Então, muito me preocupa, porque essa conta vai chegar e ela vai chegar para todos nós. E as pessoas, elas não estão sabendo, ou pelo menos elas não estão se importando com este momento. Elas estão apenas passando pela pandemia, né, vamos dizer assim, e muitas coisas estão sendo apresentadas e muitos não estão conseguindo enxergar. Me preocupa o cenário daqui para 2022, vamos dizer assim, né, porque existe essa prorrogação dessas eleições aí, se prorrogou para dezembro, tem a possibilidade de se prorrogar por mais 2 anos, então eu realmente acredito que vão se conseguir prorrogar essas eleições aí. Então, me preocupa o cenário político, considerando eleições, me preocupa esse cenário de se instaurar que o Estado ele precisa garantir o mínimo, né, existencial, e a partir daí ele precisa ter uma reserva do possível, eu preciso garantir o mínimo, mas dentro desse mínimo, que é possível te entregar isto aqui. Mas, ao mesmo tempo que eu estou te entregando, eu tenho um custo para te entregar isso daqui, então você tem que me ajudar neste custo. Eu queria que você comentasse isso, mas aí você pode esperar, porque aí Ju vai fazer as colocações dela, de repente você, não sei o que ela quer comentar, e de repente você já faz um apanhado. Pode ser? Gostei muito, Lu, da reflexão. Então, vamos esperar a Ju falar? Vamos esperar a Ju falar. Fala aí, Ju. Ok, obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite, Abel, Luciana, obrigada pela oportunidade da fala. Quero também agradecer pela palestra, que foi, assim, maravilhosa, eu adorei. Inclusive, assim, você falou, né, sobre direito à internet, mas também gostei da parte que você falou do dever do Estado, achei maravilhoso tocar nesse ponto importante, mas eu queria fazer apenas uma colocação, não é exatamente uma dúvida, em relação à educação. Você já falou sobre isso, mas eu quero só tocar em 2 pontos que eu acho, assim, um pouco problemáticos, vamos dizer assim, no sentido da educação, a educação no sentido da instrução para o acesso à internet, um acesso respeitoso, um acesso consciente, e o Anselmo, por exemplo, ele falou aí das fake news, esse seria um ponto problemático que eu queria chamar a atenção nessa minha colocação. Então, se não existe vamos dizer assim, uma instrução adequada do poder que a internet tem e como nós devemos nos portar diante dela, acaba que essa questão das fake news manipulam muitas pessoas, enfim, e isso é uma grande problemática. Nós
vivemos e estamos vivendo isso. O outro ponto é a questão do conhecimento como poder, né? Nós sabemos que o conhecimento é poder, e principalmente se você organiza esse conhecimento de uma maneira consciente, né? Você consegue ter o poder da situação. Então, considerando esses dois pontos, a minha colocação é a seguinte, não sei se você concorda, se os colegas concordam, é extremamente importante, a partir do momento que se entender a internet como direito fundamental, que a educação venha, junto com essa questão da internet, andar de mãos dadas, para que a gente possa dar esse poder do conhecimento e desse acesso à informação que já existe, mas vai estar ampliado, né, de uma proporção gigantesca, de uma maneira consciente, de uma maneira que não exclua, de uma maneira que não mate pessoas, de uma maneira que não se perca no caminho. Então, seria mais ou menos isso. Como eu disse, não é uma dúvida, mas apenas um desabafo mesmo. Eu sou da área da educação, então, às vezes, eu fico um pouquinho assim... Percebi. Obrigada. Vamos lá. A professora Luciana, ela colocou um ponto, pessoal, que eu acho muito interessante. Eu tenho levantado essa reflexão aqui com os meus alunos também, com o pessoal que me acompanha, enfim... O pessoal do curso, inclusive fazer logo a propaganda aqui, tá? Eu tenho um curso VIP de Direito Constitucional. Procura lá meu Instagram que você vai encontrar e vai ver lá como é que funciona. A gente tem um curso só de Direito Constitucional. O que é interessante colocar aqui? Quando levanta-se uma discussão no sentido de que internet é direito fundamental, quando você coloca essa fala como jurista, e todos vocês aqui são acadêmicos do curso de Direito, isso não significa dizer que nós não estamos preocupados com a educação. Não significa dizer isso. Na verdade, o povo ele tem que se colocar no lugar de provocadores. Nós somos provocadores. Mas nós não somos provocadores do outro par nosso. Quem é o outro par nosso? É o outro do povo. A Juliana é uma par minha. O Tiago é um par meu. A professora é uma par minha. Nós somos povo. Temos 152 pessoas aqui. Então, o que é que nós devemos provocar? Os nossos anseios, as insatisfações. Nós devemos levar a figura do Estado, que se coloca como Estado. Então, quando levanta-se uma fala no sentido de que a internet tem que ser colocada como um direito fundamental social, essa é uma provocação para que o Estado encontre caminhos de conseguir dar o acesso à internet e, obviamente, também sustentado, atrelado à questão econômica. Então, onde é que eu quero chegar? Trazendo muito para o que nós estamos vivendo. Meu povo, saúde não é inimiga da economia. Economia não é inimiga da saúde. Direitos fundamentais não são inimigos. A discussão, a briga está errada. Falar em direito à saúde não é excluir a economia. Falar em economia não é excluir saúde. Na verdade, nós pagamos os nossos representantes. E nós pagamos muito bem. Nós pagamos o nosso prefeito e todos os seus assessores e secretários. Nós pagamos o nosso governador para que eles pensem em respostas para as provocações. Então, cabe aí, eu chamo a atenção do Poder Executivo. A responsabilidade que eu atribuo nesse momento de execução, ela é do Executivo, que esse Executivo encontre caminhos que consigam congregar internet, economia, acesso à internet e economia. Aí, pensando nisso, a gente pode avançar também para outra reflexão, no seguinte sentido. Falar em dar acesso à internet não é custo. Falar em dar acesso à internet é e pode ser um grande investimento. Eu posso baratear serviços que aconteciam de maneira presencial, dando acesso à internet. Eu posso fazer uma revolução na administração pública, nos serviços ofertados pelo próprio Estado, dando acesso à internet à população. Imagino que é uma pessoa ter que sair de casa para ir a um posto de saúde para conseguir agendar uma consulta. Será que ela não poderia agendar essa consulta por meio do seu smartphone?
e assim economizar no número de servidores que ficam trabalhando nos postos de saúde e que custam caro e toda aquela estrutura para receber uma pessoa para agendar uma consulta? Aí vamos para a área do direito. Nós temos sistemas hoje dentro dos grandes escritórios que substituem 5 advogados, um único sistema. Antes o escritório precisava contratar 5 advogados para controlar aqueles processos. Hoje ele contrata um sistema. Falar em acesso à internet não é exatamente falar em uma crise econômica, né? Vamos gastar as nossas reservas. Pelo contrário, nós podemos encontrar um caminho de dar acesso à internet e transformar isso em investimento. Eu acredito que a tecnologia ela é a parceira número 1 de grandes investimentos de sucesso. E de poupar, de modernizar esse Estado e, obviamente, os serviços que são ofertados, dando acesso à população. Lu? Lu, consegue me ouvir? Consigo. Certo. Aí, Lu, eu posso fazer uma intervenção da fala da Ju? Lógico. Né? Ah, Juliana, muito boa a sua fala. Acho que a fala da Juliana, ela vem aí de um olhar de uma pessoa que é da educação, né? E, assim, eu não me considero uma pessoa que olha a partir da educação. Eu sou professor, mas eu não sei se eu tenho exatamente esse olhar. A visão da Juliana, ela vem a partir de uma pessoa que observa o mundo de onde foi construído na vida dela e em torno dela. A Juliana está errada? Não, novamente, nem a Juliana, nem o Tiago, e nem o Amarildo e todas as outras pessoas que fizeram intervenções aqui são pessoas que estão erradas. São pessoas que colocam suas posições a partir de onde elas conseguem olhar, né? Mais uma vez. E esse ponto, Ju, ele é muito importante, né? O baixo acesso de qualidade. E aí eu volto a dizer, não adianta eu falar em 80% da população com acesso à internet se não é um acesso de qualidade. Então, o que é que a pesquisa considera acesso à internet? Você tem um smartphone que conecta, isso é acesso à internet. E não significa dizer que seria um acesso à internet com qualidade. Provavelmente, se eu não tivesse uma boa conexão aqui na minha casa, eu não estaria conseguindo trabalhar nesse momento, ou vocês não estariam conseguindo me ouvir. Então, quando você pega esse dado, porque dados são frios, né? Dados, eles são estáticos. E muitas vezes eles não representam exatamente ali o que se mostra na realidade. Então é um dado muito interessante, 80% de cobertura. Mas quando eu abro a janela que eu vou analisar o dado fora da frieza dele, que é o que o pesquisador vê em campo muitas vezes, aí nós observamos que ainda existem muitos gaps de desigualdade que precisam ser sanados, né? Aí quando chega uma crise de pandemia, que você vê uma escola inteira com 2 meses sem aula, imagina quanto tempo leva para recuperar isso. Então, assim, qual o nosso prejuízo na educação em razão da pandemia? Na história do nosso povo, isso vai render quanto tempo de atraso? E aí, se nós tivéssemos o acesso à internet, será que nós já não estaríamos ganhando tempo e conseguindo tocar os nossos serviços e, inclusive, sair dessa crise muito melhor do que nós entramos e não sair com tantos danos, né? Conseguir sair da crise sem ter tantos danos. Volta para você, Lu. Ok. Muito boas colocações. Tem Marcos Vinícius pediu para fazer um comentário. Faça, Marcos. Boa noite a todos, boa noite ao doutor Abel. Primeiramente, queria parabenizá-lo pela palestra, muito boa palestra, realmente faz a gente enxergar o tema acesso à internet de uma forma diferente, ao qual a gente ainda não tinha se tocado, mas que de fato já é uma realidade presente no nosso cotidiano e de forma alguma ela deixará de ser da forma que está hoje. A tendência é só melhorar. A minha observação, eu gostaria de ouvir o ponto de vista do doutor com relação ao acesso à internet influenciando em decisões políticas. Haja vista que nós tivemos o presidente do Brasil eleito via internet, praticamente sem tempo de televisão, sem tempo de propaganda eleitoral,
meio esse que era assim, utilizado nas eleições anteriores. E mais, tivemos também o presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, eleito também com auxílio digital da internet. Eu vejo, no meu ponto de vista, como uma forma muito preocupante a partir do momento que a internet ela intervém em decisões políticas. Porque no Brasil e em outros países do mundo não é diferente, nós temos classes de políticos que tendem a se perpetuar no poder. Vão passando para filhos, para netos, para genros e continuam naquela linha familiar. Então, a partir do momento que a internet vem e quebra esse ciclo vicioso ao qual se utilizava de televisão, de rádio, de propaganda eleitoral, a internet vem e joga tudo isso por água abaixo. Como exemplo, a eleição do presidente Bolsonaro e a eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Então, eu vejo que o acesso à internet realmente ele não tem volta. Realmente está aí e a tendência é continuar. Mas eu vejo com um olhar muito preocupante essa questão quando a internet se acaba interferindo no meio político, em decisões políticas. Eu vejo que a internet não vai ser liberada de uma forma tão irrestrita a determinados assuntos, principalmente em decisões políticas, campanhas eleitorais, porque a classe política jamais irá permitir isso. E, só me alongando um pouco, peço até desculpas, recentemente eu li um artigo eu não vou lembrar a fonte agora, porque já tem algum tempo. Esse artigo falava que grupos políticos em diversos lugares do mundo já organizam uma forma de boicotar o acesso à internet como forma de não interferência em decisões políticas em diversos setores do mundo. China, Rússia, América do Sul, principalmente Cuba, Venezuela. Então, assim, políticos que tendem a se perpetuar no poder, formando uma certa de aliança mundial com o propósito de boicotar a internet em decisões relativas à política. É isso. Gostaria de ouvir a opinião do senhor com relação a esse tema. Obrigado. Ótimo, Marcos. Obrigado. Marcos, obrigado pela sua colaboração. A sua fala ela esbarra no comecinho da fala da Juliana sobre como conseguir, como instruir essa população para que ela possa usar a internet, né? É um pouco utópico, né? Como conseguir educar essa população para dar na mão dela a internet. Eu penso que já foi dada a internet, já foi entregue, né? Então, assim, nós não tivemos... A história, mais uma vez, ela está sendo um pouco implacável com os brasileiros. Nós não tivemos tempo de nos preparar para conseguir chegar. O negócio bateu na nossa porta e a gente ainda estava dormindo, né? Nós ainda estávamos dormindo quando bateram na nossa porta e está aí. Aí, Juliana e Marcos, vêm as consequências, né? Então, obviamente, novamente, isso não vem do nada, gente. As coisas não acontecem do nada, né? Então, por que uma notícia falsa ela se propaga tão rapidamente? É porque a pessoa, boa parte da população que recebe aquela notícia são pessoas que não têm instrução mínima para conseguir fazer um discernimento se aquela notícia é falsa ou é verdadeira. Ok, tem uma galera de má fé, tem, mas aí tem uma população muito grande de pessoas que não conseguem discernir o que seria uma notícia falsa e o que seria uma notícia verdadeira. Professor, será, meu amigo, será para você que está matriculado em um curso superior. Você está falando para um país que registra uma das maiores taxas de analfabetismo. Como conseguir cobrar um reflexo diferente? É muito difícil. Então, o mau acesso à internet, né? Esse acesso da internet de maneira desregrada, ele reflete da nossa formação inicial. Ele é um grande reflexo da nossa base de formação. Aí, Marcos, vem uma alternativa, né? E aí, o que fazer? Ok, boa parte da população ela está usando esse sistema sem entender muito bem o que é que acontece dentro desse sistema. Como fazer isso? Aí nasce uma discussão
sobre regulamentação do acesso à internet, sobre regulamentação do conteúdo que é publicado na internet. Aí, meu amigo, aqui no Brasil, nos últimos dias, isso tem tomado de conta dos jornais, da mídia, um grande discurso que ele vem há muito tempo, que se chama fake news, né? As famosas fake news. O que fazer com essa peste da fake news, né? O que fazer com essas notícias falsas? Bom, no atual momento, nós temos aí um inquérito tramitando no STF, um inquérito muito polêmico, porque é uma investigação que nasce do próprio Poder Judiciário. Imagina que loucura isso, né? O juiz que te julga é o juiz que resolve te investigar. Eu não vejo isso com bons olhos. Isso não cheira bem, né? Já pensou? O juiz Tiago, que é o juiz que vai me julgar, é ele que resolve me investigar, né? O próprio Tiago quer me investigar e é o Tiago que vai emitir a sentença no final. Isso não cheira muito bem. Então, esse inquérito que nasce, pessoal, ele tem embasamento na jurisprudência, ele tem embasamento na legislação, é por isso que ele está acontecendo, mas nós sabemos que ele não cheira muito bem. Ele tem um cheiro de inconstitucional, né? Então, ele cheira um pouco da inconstitucionalidade. Mas é uma ação que vem por parte do Poder Judiciário na tentativa de conseguir conter aí essas fake news. Em contrapartida, nós temos algumas legislações já em vigência, aí nós temos relacionado ao novo Marco Civil, nós temos uma discussão no Congresso Nacional sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito relacionada a fake news, investigando deputados. Gente, as instituições estão tentando funcionar. As instituições estão tentando entender o que está acontecendo. Nós estamos aguardando essas respostas, né? Que as instituições respondam o que está acontecendo. Quem são as instituições? Os poderes e seus órgãos. Eles estão tentando responder esse momento. Infelizmente, o Brasil provavelmente deve sofrer um pouco com isso. Só que isso nada mais é um reflexo da forma como foi entregada essa ferramenta na mão da nossa população, que ainda vem tentando, por exemplo, superar o analfabetismo. Lu? Oi, estou aqui, muito bem. Muitas reflexões, né, professor Abel? Muitas. Bom, pessoal, já são 9h08. Acredito que vou encerrar agora, não antes de fazer um pequeno comentário, né? A internet, ela se desenvolveu, ela popularizou e adentrou a vida dos seres humanos, provocando a comunicação. O quão importante é o falar, o pesquisar, o expressar, o escrever, o se mostrar. São elos, são redes, são meetings. O mundo hoje, sem internet, é possível? Redes sociais, e-mails, sites de buscas, comércio eletrônico, transações bancárias, a área hospitalar, o comércio, a economia, os tribunais, o teletrabalho. Quantas implicações, quantos efeitos jurídicos advêm dessas áreas e ainda vão advir, né? Bom, vamos encerrando os trabalhos da noite. Quero agradecer aqui ao nosso querido professor Abel. É uma nota pública de reconhecimento ao brilhante trabalho que nós tivemos essa noite. Eu agradeço à FUNAM, na pessoa do seu diretor, Ivonei, à coordenação, na pessoa da nossa querida professora Vilmária, aos meus colegas professores, aos meus queridos alunos e ao querido professor Abel, a partir das suas colocações e da maneira carinhosa em que seguiu nos trabalhos de hoje. É um prazer e uma honra coincidir com vocês, os nossos tempos e lugares de acadêmicos, professor e palestrante. Quebrando todos os protocolos, eu vou me despedir de professor Abel, dos meus queridos alunos, de professora Vilmar, dos meus colegas professores, fazendo um convite para professor Abel vir até Pirapora nos conhecer pessoalmente,
bem como nos autoconvidar para irmos até ele aí no Maranhão. E desta forma, despeço-me com muitos beijos. Ok? Professora, olha o seguinte, eu aceito o convite, já está mais do que aceito. Só tem uma condição, quando eu for aí, vocês vão me levar nas cachoeiras daí, porque eu já pesquisei e descobri que tem. E quando vocês vierem aqui, eu vou levar vocês nas cachoeiras daqui. Essa é a única condição que eu vou impor ao convite. Muito obrigado, professora Luciana. Foi muito bom ter a oportunidade de lhe conhecer. Como esse mundo gira rápido, né? Eu conheci a professora Luciana, conheci ontem e hoje estamos aqui, uma oportunidade incrível. Professora Vilmari, que está coordenando esse curso, é uma amiga. Nós trabalhamos juntos por muito tempo aqui no Maranhão. Vocês estão aí com uma profissional, uma mulher muito competente, sabe? Então, assim, explorem o máximo da coordenadora de vocês, tá bom? Aproveitem, porque ela é uma mulher muito competente, uma excelente coordenadora. Foi minha coordenadora aqui no Maranhão e agora está aí. Eu quero registrar um agradecimento especial a todo mundo que ficou no nosso sextor, né? Esse aqui foi o sextor com S de sozinho em casa, né? Não é mais sextor com S de saudade, por conta do isolamento. E eu vi uma galera aí abrindo uma cervejinha, fiquei com vontade aqui do lado de cá, mas estou ainda vestido aqui da profissão, não dá para fazer, né? Então a gente tem que esperar terminar para poder desconectar. Gente, um abraço carinhoso em cada um de vocês. Eu acredito que nós vamos poder nos encontrar presencialmente, será uma honra. Vocês estão no 4º período, então acho que dá para fazer essa visita, a professora Luciana visitar aqui, a professora Vilmara retornar, e eu irei sim, sem sombra de dúvidas. Quero parabenizar a participação, a atenção de todo mundo, e vocês, alunos que estão assistindo, nesse momento, cuide bem dos professores de vocês, tá bom? Está sendo difícil para esses professores que estão do lado de cá. Então, assim, cuidem dos professores de vocês. Porque quando vocês cuidam dos professores, eles conseguem cuidar melhor de vocês e conseguem fazer um trabalho melhor. Então, assim, cuide dessa galera aí, porque o momento está sendo complicado para chegar aqui, nesse momento aqui de holofote, né? Está acontecendo um negócio, o que está por trás é um pouco puxado. Os bastidores das vidas dos professores está sendo um pouco complicado. Então, muito obrigado a todo mundo. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pessoal, eu só tenho uma rede social, que é o meu Instagram, Abel Gonçalves. Se você quiser acessar lá. Eu tenho um curso de Constitucional VIP, que acontece presencialmente aqui em Imperatriz, e também acontece online. Então, hoje ele está acontecendo das duas formas. Será uma honra, de repente, receber vocês em algum curso meu. É um curso onde a gente faz isso assim, o curso ele acontece assim, ó, na base da conversação, e a gente vai dialogando e vai alimentando os temas do direito constitucional. Um abraço em todos, muita saúde, muita proteção para vocês e para as famílias. Prof, nós vamos... Professor Abel, parabéns, viu? Muito obrigado pela palestra. O Abel, mas só fazendo um pequeno adendo, é interessante porque a gente vê a internet, essa importância dela na nossa vida, mas pela primeira vez na minha vida, eu estou vendo a internet como direito fundamental, e realmente você abriu uma luz, um problema, um novo enfrentamento para a gente, viu? Muito obrigado. E o mercado de trabalho, Valdemar. Tem dinheiro aí, Valdemar. Tá certo. Obrigado. Tem um negócio aí nós vamos todos abrir os nossos microfones. Se puderem abrir as bolinhas para a gente ver todo mundo também, vamos dar uma salva de palmas para você, porque você merece. Vamos lá, galera. Parabéns. Muito bom. Muito obrigado, meu Deus. Um abraço. Um beijo, gente. Até semana que vem. Abraço para todo mundo, gente. Boa noite, fica com Deus. Beijo, tchau, tchau.
Beijo, Deia. Tchau, tchau. Boa noite, Cássio, Charles. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, Nandinha. Boa noite, Josivá. Boa noite, da Solon.